A paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para darmos início à quarta lição desse segundo semestre. Dons de poder. Amado soberano Deus, graças te damos por estar aqui mais uma vez para lecionar a sua palavra através desse meio de comunicação no YouTube. Desperta cristãos, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor é mestre por excelência, pedagogo dos pedagogos. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus e aqueles que irão aprender de ti, meu Pai, aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Glória seja dada em nome do Senhor Jesus. Permanece conosco. Essa é a nossa sincera oração. Amém. Pedindo a você licença para adentrar no seu lar, para transmitir mais uma vez a palavra de Deus através dessa lição, a quarta lição do segundo trimestre, Dons de Poder. O textuário diz: a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé se não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e o 5. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossa leitura em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 9 e ao 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E há outro a operação de maravilhas, e há outra a profecia, e há outro dom de discernir os espíritos, e há outro a variedades de línguas, e há outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A introdução diz: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas. No poder do Espírito Santo, entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou, e os dons espirituais são para a igreja de hoje, porque atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência. Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição, estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-lo e usá-lo para a glória do nome do Senhor Jesus, proporcionando a edificação da igreja, busque com fé em oração. A primeira parte da lição diz: o dom de fé. O que significa? O que significa o dom de fé? O primeiro tópico da nossa lição: o dom de fé. O que significa a fé? Segundo tópico: a fé como um dom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que significa a fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu vou dar um exemplo de fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se esperam. É algo que você não está esperando. É algo que você não vê. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui.
Um adolescente está com um parente enfermo, né? Deixou na casa dele. Só que ele pediu oração para a igreja. E ele mora pertinho da sua casa, algumas quadras. Então ele chegou a pedir oração em igreja. E a igreja ficou orando, pedindo a Deus graça e misericórdia para curar o seu parente que está enfermo. E de repente ele saiu da igreja, no meio da oração, e foi ver como estava o seu parente, com aquela fé que ele tem. Chegou lá e o parente estava como? Estava curado. A fé dele removeu montanhas, obstáculos. Ele acreditou na oração dos santos, diz a Bíblia, quando um justo ora, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Ele chegou lá e encontrou o parente dele curado. É a fé dele. Ele não viu. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz aqui, é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não veem. Ele não estava vendo no momento, mas com tamanha fé que ele tinha, que seu parente iria ser curado. Chegou lá e foi curado. De repente, chegou na igreja e pediu para a igreja parar de orar. Por quê? O parente dele já estava curado através da oração dos santos e através da sua fé. Isso que é fé. A pessoa não vê, a pessoa não espera, mas de repente chega a cura e chega a bênção de Deus. É o firme fundamento. Glória a Deus. O tópico 2. A fé como um dom. É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvífica. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé é como um dom. Não é essa fé, aceitei Jesus, já você sabe. Não é isso que a lição está falando. A fé é como um dom. A pessoa ter esse dom que lhe proporcione bênçãos, a cura, coisas que ela vai receber, coisas que ela não vai ver. Não é a fé da conversão. Aceitei Jesus, já estou salvo. Já aceitei Jesus, essa fé que eu tenho de aceitar. Não é isso que a lição está falando. Glória a Deus. A salvação, a nossa salvação salvífica é uma coisa. E o dom da fé é outra coisa. Não confunda as coisas, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É distinta que recebemos por ocasião da nossa conversão. A fé salvífica. Romanos capítulo 10 e versículo 17. Se distinguir a fé evidenciada como fruto do Espírito, o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo consente ao crente. É um dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, exemplos bíblicos do dom da fé é o terceiro tópico da primeira parte da nossa lição. Exemplos bíblicos. Pela fé, o Senhor livrou a Israel através de Moisés, levantando o Senhor, um servo de Deus chamado Moisés, para livrar o povo das mãos de Faraó, antes do fato acontecer. Glória a Deus. Moisés com sua fé tamanha, Deus proporcionou essa fé a ele, que Deus ia livrar o povo de Israel antes do fato ou dos fatos acontecer. Está lá em Êxodo, capítulo 14, o versículo 13. Capítulo 14, o versículo 13 e o 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pois bem, sabemos também, meus amados irmãos, minha amiga e minha amiga, existe também a fé natural. Qualquer pessoa tem essa fé. A fé de ir ao mercado e voltar é fé, é uma fé natural. A fé de ir ao trabalho e voltar, a fé de ir na igreja e voltar é uma fé natural. Essa fé
meu amigo, minha amiga, irmãos e irmãs, igreja do Senhor que está me ouvindo, todo mundo tem. Todo mundo tem essa fé. É a fé natural. E a fé espiritual? Será que todo mundo tem essa fé? É o que nós vamos estudar na lição, que é a segunda parte da lição. Pois bem, só que a fé, vou logo falar que a fé sobrenatural não é para todo mundo. Por quê? Não é todo mundo que crê. Quando Deus faz coisas sobrenaturais. Às vezes a pessoa pede a Deus, mas não tem fé. Não tem aquela fé de receber coisas sobrenaturais. Essa fé espiritual não é para todo mundo, porque não é todo mundo que crê no poder de Deus. Se todo mundo cresce no poder de Deus, não tinha tanta gente enferma, não tinha tanta gente doente. Porque se a pessoa tivesse fé no sobrenatural, que é a fé em Deus, elas seriam curadas. Mas a fé natural todo mundo tem, mas a sobrenatural não é todo mundo que tem. Qual a diferença entre essas duas fé? Glória a Deus. A segunda parte da nossa lição. Dons de curar. O que são dons? O que são dons de curar? O primeiro tópico diz: o que são dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Acabei de falar, dons de curar. São de caráter sobrenatural que atuam em qualquer tipo de enfermidade. Tem um enfermo, mas para que aquela pessoa seja curado, é preciso ter alguém o quê? Que ore. E alguém que ora não é tão somente fazer oração, mas também ter uma fé, são recursos de caráter sobrenatural. A pessoa tem que ter essa fé para a pessoa receber uma bênção sobrenatural vindo da parte de Deus. Não só basta fazer oração, mas é preciso ter uma fé sobrenatural para receber e orar para qualquer tipo de enfermidade. O segundo tópico da segunda parte da lição, a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz, o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8 e o versículo 23. Enquanto não recebemos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Pois bem, enquanto a gente nós não recebemos um corpo incorruptível, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de doença aqui na Terra, porque aqui na Terra ninguém é imortal, todos somos mortais, fisicamente falando, mas glória a Deus, quando a gente receber um corpo, aleluia, incorruptível, porque lá nos céus não vai haver dor, não haverá dor, não haverá enfermidade, mas enquanto a gente estiver aqui com esse corpo carnal que é corrupto, estamos sujeitos a qualquer tipo de enfermidade. E tem solução sim para essa enfermidade se porventura vir. É a gente ter fé, a gente orar e pedir a Deus graça e misericórdia, que o Senhor nos abençoe e nos cure. Glória a Deus. O terceiro item da nossa lição diz a necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários na igreja da atualidade. No mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar Deus. A humanidade precisa compreender sua limitação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisa compreender sua limitação e convencer-se da sublime realidade de Deus Todo-Poderoso.
poderoso. Glória a Deus. Bom, nós vemos que a ciência se multiplica. Ela tenta criar, ou inventar, ou fazer remédios, vacinas, mas tem coisas que ela não soluciona. Tem um limite para isso aí. Quando a medicina não resolve, é quando adentra o sobrenatural do Senhor Jesus. Primeiro, o próprio Jesus falou que não veio desfazer da lei e da medicina. Ele não veio desfazer da lei. Aonde os médicos não podem ir, porque tem limite. Aonde a ciência não pode ir, o seu Jesus faz. O seu Jesus vai. Tem uma hora que Jesus diz: chega, vocês não resolvem isso. Não vai resolver. Agora é comigo. Mas primeiro, Jesus deixa os médicos trabalhar. Porque diz a Bíblia que os médicos não precisam do são. Os médicos não precisam de mim no momento, em plena pandemia. Porque Jesus é que está garantindo a minha saúde. Mas basta tão somente eu me cuidar também, evitando assim as consequências para a minha saúde. Porque tem pessoas que não evitam. Glicose sobe, por causa de açúcar, frutas que têm açúcar, colesterol sobe, não faz exames periódicos. A pessoa só fica esperando em Jesus, mas não se cuida fisicamente. Eu já postei um dos meus vídeos no YouTube. Os meus exames estão em dias e, graças a Deus, eu estou bem. Porque eu me amo, eu me cuido. Graças a Deus, a minha imunidade está boa. Glória a Deus. E eu não aceito que ninguém diga que eu estou doente por dentro. Porque é Jesus quem garante a minha saúde física. E a espiritual quem garante? Eu. Desde quando estou em comunhão com Deus. Eu não aceito que alguém diga: está doente por dentro, que alguém me julgue. Eu jamais vou julgar alguém. Você está com isso, você está com esse vírus, você está desse jeito. Quem sou eu para julgar alguém? Eu não sou Deus. Dizer que as pessoas, o meu próximo, está doente, e as pessoas a cada vez se distanciando das outras, uma suspeitando da outra. Será que a pessoa está? Será que ele está? Será que ela está? Glória a Deus. Eu jamais julgarei alguém. Para mim, as pessoas que estão ao meu redor, para mim, estão cheias de saúde. Por quê? Estão sorrindo, estão trabalhando, estão se alimentando. Embora tenha muitas pessoas passando necessidade nesse momento, estão bem de saúde, graças a Deus. Louvado seja. Para mim, estão boas, com saúde. Somente quem pode dizer se você está enfermo, não é nem o médico, é você mesmo dizer: o que é que eu vou fazer no médico se eu estou bem de saúde? Se eu chego lá agora, o doutor vai perguntar: o que é que você tem, Antônio? Não sei, doutor. Estão dizendo por aí que eu estou doente por dentro, eu vim saber. Eu digo: não, faz o exame em mim, tira a minha pressão e tudo. Não, você está bem. Louvado seja o nome de Deus. É eu que tenho que falar a minha imunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se estiver enfermo, nós oramos, e se for a vontade de Deus, assim eu serei curado, e a pessoa que eu orar também vai ser curado, sendo sempre a vontade do Senhor Jesus. Glória a Deus. A terceira parte, dom de maravilhas. Glória a Deus. O primeiro item, dom de maravilhas de operação. Dom de operação de maravilhas. 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 10. Diz assim: o dom da operação de maravilhas, este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. Esse dom altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impossíveis. Impossíveis e possíveis. Impossíveis e impossíveis. Glória a Deus. Esse dom de operação de maravilhas, mas não é para qualquer pessoa, não. É para aquele que está em comunhão com Deus, e se assim a pessoa procurar com zelo executar esse dom de maravilhas. Porque a pessoa, para ter esse dom,
tem que ter uma vida santa e consagrada ao Senhor, porque não é de qualquer maneira que o Senhor dá esse dom para as pessoas. Não é não. Glória a Deus. E não é para todo mundo. Quando digo para todo mundo, porque um homem natural e carnal jamais vai ter esse dom para fazer operação de maravilhas, fazer coisas possíveis e impossíveis aos olhos humanos. Exemplos bíblicos do ministério de Jesus é o segundo tópico da terceira parte. Foi marcado por operações de maravilhas. Exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 23 a 37. Repreendeu o vento e o mar, coisas que o homem jamais vai poder fazer. Mas se Deus concede ao homem, assim como o homem de Deus orou e o sol parou, lembra quem é? Glória a Deus. Repreendeu o vento e o mar, aí, ó. Jesus repreendeu o vento e o mar. Mas se Deus assim permitir ao homem que ore e pare, para, porque se o homem estiver na presença de Deus. A ressurreição da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, versículo 11 e o 17. A ressurreição da filha de Jairo, Marcos capítulo 21 e o 43. Aí, ó, é operação de maravilhas. A ressurreição de Lázaro depois de 4 dias, João capítulo 11, versículo 1 e o 45. O terceiro tópico da terceira parte da nossa lição: distorções no uso dos dons de cura e de operações de maravilha. O cristão não tem autorização divina para determinar ou decretar ou exigir a cura dos enfermos. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos limitados. Quem sou eu para dizer, Senhor, eu quero que o Senhor cure essa pessoa dentro daquela doença? Quem sou eu para impressionar Deus na parede e dizer, não, Ele vai te curar? Eu jamais vou falar isso para uma pessoa. Quando eu já falei aqui em um dos meus vídeos no YouTube, oramos assim, a oração do Pai Nosso: seja o que? Seja feita a sua vontade e não a minha. Eu peço a Deus, é da tua vontade, Senhor, essa pessoa vai ser curada. Quem sou eu para pressionar Deus, irmãos? Quem é você para pressionar Deus a curar uma pessoa? Certo que Jesus não quer ver ninguém doente, mas nós somos limitados. Eu jamais vou pressionar Deus. É o nosso dever orar pelos enfermos? Sim. Mas se for feita a vontade de Deus, a pessoa ir para a glória, vamos fazer o que, irmãos? Eu vou impedir? Diz a palavra de Deus: preciosa para o Senhor é a morte dos justos. Glória a Deus. Não estou querendo dizer, porque esse versículo tem várias interpretações. Não estou querendo dizer que Deus tem um prazer na morte dos justos, não é isso. Mas a morte é um veículo que nos conduz a quem? A Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do seu Jesus. Conclusão: Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, o dom de curar, o de operação e de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, as pessoas que querem utilizar essas dádivas obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isso é vergonha ao nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é uma dádiva de Deus, mas as pessoas se aproveitam desses oportunistas, às vezes até vende a cura. Se você não pagar, eu não vou orar. Mas não é isso que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que a gente ore pelos enfermos. Jesus dissera em Isaías capítulo 53, o primeiro em diante: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Glória a Deus. Mas é preciso crer também
no Senhor Jesus para ser curado. Glória a Deus. Eu falei aqui da fé natural e a fé sobrenatural. A natural todo mundo tem. Qualquer pessoa pode ter. Ir ali e voltar. É uma fé. Todo mundo tem essa fé. Pessoas de qualquer religião tem. Ela vai no mercado e volta. É fé natural. Mas sobrenatural quero ver. Todo mundo tem. De chegar aqui e orar. Ó, vai lá na tua casa que o teu parente, o teu amigo vai ser curado. É preciso ter fé. Glória a Deus. Não é, da boca para fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para o nosso questionário. Defina o que é fé. Segundo os Hebreus, a fé é a primeira pergunta. Defina o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é dom da fé? Dom da fé é a segunda pergunta. Olha a resposta. É a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Terceiro, o que é dom de curar? Recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. A quarta pergunta. O que faz o dom de maravilhas? A operação de maravilhas realiza obras extraordinárias que o ser humano jamais poderá fazer. A quinta e a última. Cite 3 exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro e a filha de Jairo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Quando muitas pessoas, eu aprendi com elas e eles aprenderam, não, Senhor, glória a Deus, de mim, mas através da sua palavra. O Senhor é o mestre por excelência, o pedagogo dos pedagogos, professor dos professores. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Lembre-se bem, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus.